Fala investidores, tudo bem? Aqui quem fala é o Vini e hoje eu vou trazer para vocês uma análise da Engie. Eu tô com a ideia aí no canal de trazer análises aí de boas empresas para se investir a longo prazo. Então se vocês gostam dessa ideia, comenta aqui embaixo, Vini, eu quero análise de boas empresas, e já deixa o like que me ajuda bastante a entender que vocês estão gostando desse tipo de vídeo e a fazer cada vez mais conteúdo. Dá bastante trabalho aqui fazer as apresentações, como vocês já sabem, então vamos lá. Lembrando que o objetivo daqui é sempre ser uma análise bem simples e bem direta para facilitar o entendimento de todo mundo. Então, respondendo aí algumas perguntas, a Engie é uma empresa de crescimento garantido, uma empresa anticrise e se ainda vale a pena investir nos R$ 40. Muita gente aí se pergunta por conta da valorização da empresa, então vamos começar aqui. Primeiramente, eu vou deixar na descrição o meu e-book, que eu elaborei recentemente. Então, o e-book do Zero à Independência Financeira, o Guia Absoluto para Investir em Ações. É um e-book que tem uma linguagem bem simples. O que vocês vão encontrar nesse e-book? Vocês vão aprender a analisar e escolher as ações por conta própria. Eu acho que isso é muito importante para os investidores, aprender a analisar os resultados e encontrar boas ações. Também analisar os indicadores para encontrar as melhores oportunidades e vão aprender aí a gerenciar e dividir a carteira para diminuir os riscos de vocês e aumentar o retorno. Então eu estou tendo um bom resultado aí até nessa crise, eu estou me livrando, minha carteira é uma carteira bem diversificada. Com esse e-book vocês vão aprender isso, além de ter o mindset do investidor de sucesso, que eu comento bastante no e-book. Então vai estar aqui na descrição, é só vocês acessarem. Então, indo direto aqui para a Engie, então o desempenho das ações aqui em 2020. A Engie em 2020 ela é uma empresa que ela acabou destoando um pouco da bolsa. A gente viu algumas ações aí com uma queda de 40%, 50%, 70% até em alguns casos. A Engie ela caiu apenas 22%. O Ibov ele caiu mais ou menos ali os seus 40%, 50%, não lembro agora, caiu bastante também. Então a gente vê que ela é uma empresa que tem algum diferencial para estar nesse patamar sem cair tanto como outras ações. Quando a gente olha o desempenho da Engie em 10 anos, eu sempre gosto de dar uma olhada no longo prazo, a gente vê que a ação deu basicamente uma lavada aí no Ibovespa nos últimos 10 anos, um crescimento de 370%, que não inclui os dividendos, ainda tem os dividendos pagos, tá? E o Ibovespa, nesses últimos 10 anos, até essa foi uma ideia de alguém aí no último vídeo, no último comentário que eu fiz a análise da Itaúsa, no vídeo do Barsi. Então tá aqui o benchmark, o Ibovespa cresceu só 10%, a Engie cresceu muito mais. Então, obviamente que desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. No Ibovespa tem várias ações aí que são ruins e, obviamente, a Engie a gente já conhece o retrospecto dela, mas lembrando que sempre boas empresas tendem a seguir boas e empresas ruins tendem a seguir ruins, tá bom? Aqui, primeiramente, com alguns dados da Engie. Então, o código ENGIE3, o preço dela hoje está 4101. O setor de energia, o ano de fundação dela é 1998. Ela tem aí 100% de tag along, então boas condições para a gente se tornar sócio. Um free float aí de 31%. O majoritário dela é a própria Engie e ela tem hoje um valor de mercado aí de 33 bilhões de reais. Ela é uma empresa aí já bem consolidada, bem grande. Então muita gente se pergunta aí se ela já é tão grande, será que ela ainda vai crescer? A minha opinião é que sim, a empresa ainda tem bastante potencial. Aqui no gráfico de patrimônio a gente vê que basicamente ele vem crescendo como um reloginho, não vou perder muito tempo aqui, um patrimônio de 7 bi. Aqui na receita líquida vem o primeiro ponto de destaque. Então nesses últimos 10 anos a receita líquida saiu aqui de 4,1 bilhões para hoje 9,8 bilhões, então um crescimento aí de mais de 2,3 vezes, um excelente crescimento. Então tem bastante gente que pergunta aí nas análises por que aqui eu coloco milhões e aqui está em bilhões. Como aqui a gente vem para os milhões na casa do milhar, ele passa para o bilhão, tá? Então só para vocês entenderem. E aqui está um dos primeiros fatores aí para a empresa estar caindo menos que o Ibovespa. Então aqui a gente tem a distribuição da receita da empresa, a gente vê que ela tem uma distribuição aí bem interessante entre os setores, né? Então ela consegue aí ter a maior parte da receita dela em siderúrgica, mas aí tem uma distribuição bem interessante da receita. O lucro da empresa, ele tem um crescimento de mais de 2 vezes, então junto aí com a receita da empresa não é interessante a empresa só está crescendo a receita sem estar crescendo o lucro, então a gente vê aí que o lucro saiu de 1,2 bilhões, que já é coisa pra caramba, para hoje aí 2,3 bilhões, então um crescimento aí de 2 vezes. E uma coisa interessante aqui que eu também não mencionei é a questão do crescimento da receita da empresa. Ele veio sem o crescimento do patrimônio, então a gente vê que o patrimônio ele não saiu tanto do lugar, aí cresceu seus 2 bilhões, enquanto a receita aí mais do que dobrou, um ganho aí de mais de 5 bilhões na receita, então coisa pra caramba. Falamos aqui já do lucro, e aqui também, como eu falei, é interessante a receita vir acompanhada dos lucros, né? Então a gente vê nesse gráfico aqui, que aqui na linha laranja seria o lucro, a receita cresce, o lucro cresce, então esse é um excelente sinal quando a gente vai investir numa empresa.
O EBITDA da empresa também tem um crescimento bem interessante. E aqui eu também já vou destacar, é importante a gente olhar, quando a gente olha o lucro da empresa, também olhar o EBITDA, porque o que acontece? Tem, às vezes, muitas empresas que acabam perdendo muito em custos. Então, esse não é o caso da Engie, então o EBITDA, ele acaba retirando ali alguns custos, que eu acho bem interessante a gente analisar em separado o EBITDA. Então, a gente vê que, basicamente, do EBITDA da empresa, que ela faz aí 5 bi, a gente tem um lucro de 2,3 bi, então é mais ou menos ali 50%, o que é algo aí bem elevado. E um crescimento aí no EBITDA de mais ou menos aí 2 vezes nesses últimos 10 anos, então um crescimento excelente. Aqui está o que assusta algumas pessoas, o crescimento da dívida da empresa, então principalmente aí nesse período de crise. Isso aqui é um fator bem ruim para a empresa, não vou negar. Então a gente vê aí um crescimento aí de, eu não coloquei aqui, mas um crescimento aí de quase 9 vezes. Só que o que é interessante? A empresa ela começou a tomar dívida, fica muito claro, nesse período aqui. A dívida dela começou a crescer. Por quê? A gente teve a queda do CDI, né? A queda da taxa de juros, e é normal a empresa estar tomando esse tipo de dívida aí para crescer. Então aí teve um crescimento de umas 9 vezes aí, alguma coisa por aí. Então um crescimento bem elevado da dívida, só que como eu mostrei lá para vocês, ele é um crescimento da dívida que vem junto com o resultado. Então esse não é um ponto aí de tão negativo assim, acaba não sendo tão negativo. E aqui fica bem claro. Então a dívida EBITDA está ainda um tanto quanto equilibrada, já é para a gente ficar no alerta aqui, de 2,11 vezes. Então a dívida estourou, só que o EBITDA da empresa também vem avançando. Então ela vem concretizando aí essa tomada da dívida aí em crescimento dos resultados. E ainda tem a dívida da TAG, que acabou de entrar agora, e o resultado da empresa ainda não entrou totalmente dentro da Engie. Quando a gente olha aqui na distribuição da dívida, então esse aqui também é um ponto positivo nessa questão aí da crise, da empresa não está caindo tanto, ela tem aí um pagamento bem grande aqui de dívida para 2020 agora, então de 2,7 bilhões, aqui para 2021, 1,4 bi, só que quando a gente olha, a empresa tem um caixa aí de 3,8 bi, então ela basicamente paga aí os seus 2 próximos anos da dívida e possivelmente aí, como tem muitas empresas aí tomando dívida para pagar a dívida de curto prazo e jogar ela lá para frente nos próximos anos, a gente vê, tem diversas empresas aí fazendo isso para ter o seu capital de giro, então talvez a Engie pode acabar fazendo isso aí também, tá? Aqui a gente tem então os indicadores da empresa, sempre é interessante a gente olhar também. Ela está aí com um PL de 14,5 vezes, um PVP de 4,78. O que é importante a gente destacar aqui no PVP? A empresa teve todo aquele crescimento dos lucros e da receita, como eu mencionei para vocês, só que o patrimônio da empresa ele não cresceu tanto, como eu falei. Então o PVP ele acaba ficando um pouco distorcido. Quando a gente olha o EV sobre a EBITDA, ele está em 8,5 vezes, o que é um número bem relevante. E o PL também eu vou explicar mais para frente porque eu não acho que ele está tão esticado assim. O ROI da empresa está em 33% e um ROIC aí de 16%. Excelentes números aí de retorno para a empresa. Uma margem líquida também bem agradável aí de 23,5% e um yield aí de 4%. Isso aqui é um ponto interessante que possivelmente a empresa vá diminuir aí os dividendos dela, como ela já falou aí em umas notícias, principalmente aí por conta dessa dívida um pouco elevada, esses investimentos aí que a empresa vem fazendo. Aqui eu separei um quadro que ele está extremamente confuso, mas eu vou tentar explicar para vocês, tá bom? Então, primeiramente, a empresa teve um desdobramento aqui, uma bonificação no ano de 2018, uma bonificação aí de 25%, tá? Se não me engano foi 2018 ou 2019, agora desculpa aí, eu me perdi. E eu somei aqui, foi 2018, isso, tá aqui do lado, até eu me perdi no meu gráfico. Então, ela pagou no ano de 2018 um dividendo aí de 4,20 e ainda teve uma bonificação de 25% das ações dela. Então, quem tinha 4 ações ganhou mais uma ação. Aqui, então, eu fiz o dividendo dela de 2019 somado a esses 25% de bonificação, que deu 1,60 sem a bonificação. Com a bonificação, adicionando, ele teria sido ali um dividendo de R$2. Então, o que é interessante a gente destacar? O crescimento dos dividendos da Engie. Então, aqui em 2003, ela pagava um dividendo aí de 0,64 e isso aqui, em 10 anos, ele representa um crescimento aí de 2 vezes, quando ela pagava aqui em 2010, 0,90. Então, aqui o crescimento de 2 vezes, sendo que ela teria pago aí em 2019, com a bonificação, um dividendo de R$2. Então, além da empresa estar dando resultado, ela vem distribuindo mais dividendos. Então, a gente viu lá que ela teve uma valorização da cotação de 370% e teve também o crescimento dos dividendos. Então, excelente. E agora, por que eu acho que a Engie vai crescer?
ela fez recentemente a aquisição da TAG, como eu falei para vocês, e aqui eu fiz uma projeção. Então, como eu disse, projeção, não tem como a gente ter certeza do lucro futuro da Engie. Então aqui a gente tem o gráfico até 2019, de 2012 a 2019, o mesmo gráfico do lucro que a gente viu lá atrás, e aqui eu somei o lucro que a Engie tem da participação dela da TAG nos últimos 12 meses, o lucro que ela teria tido se ela tivesse a TAG nos últimos 12 meses. Então isso aí dá um acréscimo no lucro para a empresa que vai aí para 2,5 bilhões. Então um acréscimo aí de mais ou menos uns 10%. Não coloquei aqui, mas dá mais ou menos isso. Só que, como a gente está aí nessa crise, possivelmente os lucros da empresa vão cair agora no curto prazo e a gente não sabe para quando vai vir essa melhora do resultado, essa volta desse lucro monstruoso aqui que a Engie tem. E aqui eu também coloquei outro ponto extremamente positivo dessa aquisição. A gente pode ver que a TAG ela tem uma receita que também é extremamente perene, assim como a Engie, então isso é excelente. A empresa comprar fazer aquisições com empresas que têm as características semelhantes a dela. Então a gente pode ver que a TAG ela fez aí uma receita de 850 milhões nos últimos 12 meses, então aqui em vermelho, na setinha vermelha, e ela deu um lucro aí de 272 milhões, o que dá uma margem líquida para a TAG de 32%, uma margem extremamente grande, principalmente isso aqui é a margem da Alupar, que eu falei no outro vídeo. A Alupar é uma empresa focada em transmissão, tem margem alta, porque é muito fácil para a transmissora ter margem alta, e aqui a gente consegue ver também a margem da Engie em comparação, a margem é de 23,5%, então a TAG supera a própria Engie, que tem excelentes resultados, excelentes indicadores. Então, bem interessante. Então, eu espero aí que vocês tenham gostado desse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição, como eu falei, o e-book, e vai ter aqui mais 2 vídeos de barganhas da Bolsa, tá? Que eu fiz recentemente, empresas aí que eu considero tá numa boa oportunidade, então vai estar passando o card aqui em cima e vai estar aqui na descrição esses 2 vídeos. Não esqueçam de se inscrever se vocês gostaram desse vídeo e deixar o like, que ajuda bastante o canal. E agora eu vou deixar aqui para vocês um videozinho bem curto aí da minha planilha. E aí, investidor, tudo bem? Se você quer ter um controle completo da sua carteira de investimento, eu vou mostrar agora a planilha que eu tenho aqui no canal. Para quem tiver interesse, vai estar aqui na descrição. Essa planilha é uma planilha automática, então à medida que os ativos eles vão se valorizando dentro da carteira, por exemplo, aqui eu vou simular como se a ação tivesse se valorizado 3 vezes. O gráfico em pizza já altera, se fosse, por exemplo, uma valorização muito maior, ele já alteraria aqui. Também tem uma parte aqui de rentabilidade, vocês viram que ele fez sozinho. Então, por exemplo, eu vou voltar aqui o valor, ele já volta aqui, tudo de forma automática. Tem então aqui a rentabilidade ou desvalorização por ativo, o valor atual investido, e aqui também tem uma contabilização geral da carteira. Também tem uma parte aqui de dividendos, que também é feita de forma automática. Então, por exemplo, se eu tivesse ganho um dividendo aqui de R$1.000 no mês de abril, que está quase zerado, a planilha já atualiza aqui o gráfico em barras, então ela é bem completa, é só fazer o registro aqui dos lançamentos e junto para quem adquirir essa planilha, que vai estar o link aqui na descrição, vai um manual de uso, então é só clicar aqui no link que eu estou mostrando e vocês vão aprender a mexer nessa planilha, mas o uso dela é bem simples. Espero aí que vocês tenham gostado, valeu!